tradição impede igualdade com a Bíblia, sancionou erros históricos quando deveria extirpá-los com a regra de Deus. Então, esse problema aí de autoridade da Bíblia igual à autoridade da tradição, isso é muito complicado. Foi o que Jesus chamou os religiosos da época de hipócritas, porque eles chegaram a invalidar o mandamento de Deus com a tradição dos anciãos. Ou seja, eles colocaram a tradição dos anciãos acima das escrituras sagradas. Sempre foi problema. Sempre foi problema. O que a reforma protestante fez foi apenas começar a aplicar o padrão divino. Leia-se sagrados, né? Sobre séculos de desvios doutrinários. E aí, Mateus 15, verso 6. E assim invalidastes o mandamento de Deus pela vossa tradição. Pela vossa tradição. Este tem sido um problema com muitas doutrinas. Muitas doutrinas, ou seja, aquilo que as religiões estão dizendo está ou se coloca acima do que a Escritura Sagrada diz. Isso é problema. A fonte primária, a base, o alicerce, sempre será as Escrituras Sagradas. Nunca aquilo que A, B ou C pensa ou reflete. Querem ser mantidas pelo aval dos anos, quando a história ensina que o tempo desgasta e distorce ao invés de edificar. Colossenses 2,8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Histórias e contos e tal, e argumento disso, argumento daquilo, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e segundo Cristo. Ok? Então, tomando muito cuidado com essa questão. Vamos lá? Capítulo 5. Seitas. Suas ferramentas. Ferramentas das seitas. A gente vai trabalhar aqui um pouquinho, rapidinho. Ok? Vamos lá. Vocês costumam ir até que horas? Normalmente não é o meio mesmo que vai. Na primeira. Entendi. Então vamos lá. Seitas e suas ferramentas. Já aprendemos no capítulo 2 como identificar uma seita, ok? Aprendemos. Agora veremos algumas outras ferramentas empregadas em sua forma de trabalho para conquistarem seus adeptos. Como que eles trabalham, como que eles praticam isso. Apesar de termos falado sobre suas características, é sempre importante frisar os procedimentos das seitas que mais têm atraído as pessoas. Exclusivismo, nós vamos trabalhar isso na semana que vem, ok? Já vamos estar finalizando, porque eu não vou conseguir passar todo o capítulo 5 para vocês, então eu vou dar uma finalizando aqui, apenas dar um panorama aqui. Vamos trabalhar o exclusivismo, como que eles trabalham essa questão, vamos ver como eles interagem com a questão da liderança, ok? Como que eles interpretam ou entendem a questão da Bíblia e como eles trabalham na questão do proselitismo, como que se dá essa questão do proselitismo, ou seja, como que se faz para atrair novos adeptos. Então, são essas questões que nós estaremos trabalhando. O exclusivismo, junto com outras qualidades, como já vimos, é uma patente que qualifica o movimento como seita, exclusivista. Só ele é que é o certo. Logo, se ele é o certo, todos os demais estão errados. Esta atitude exclui as outras igrejas e denominações. É exclusivista, é uma das características para mostrar que esse segmento religioso
é herético, herético, heresia, raízes, como você já viu. E até mesmo outras seitas e movimentos. Pelo exclusivismo, uma seita, uma religião, né, tenta impor que somente a sua forma de agir e trabalhar é correta. Somente a igreja tal, a religião tal, que é certa. Somente. Logo, todas as demais estão erradas, estão equivocadas. Precisam se converter a essa denominação, ou essa igreja. Logo, assim. Até mesmo, e aí eu, inclusive, eu toquei nesse assunto com vocês, até mesmo os familiares de seus adeptos são colocados em segundo plano. Começa a afastar as pessoas. Se um de seus adeptos começa a questionar ou a desconfiar que seus ensinos são antibíblicos, é imediatamente convidado a retirar-se. Não pode haver questionamento. Começou a questionar, nós vamos ver nesses segmentos religiosos, nessas seitas, que não pode questionar. Tem que ficar ali ouvindo, aprendendo, aceitando, concordando. Não pode haver a discordância, não pode haver a argumentação, coisa que nas demais igrejas normalmente se há, você está rindo? Se há onde deveria, pelo menos deveria, né, haver um diálogo, uma conversa, pensamentos que divergem. Por exemplo, quando nós darmos pneumatologia, por exemplo, a doutrina do Espírito Santo, nós vamos ver que há uma divergência de pensamentos entre aqueles que são tradicionais, a visão tradicional, e a visão pentecostal. Nós vamos ver que há discordância de algumas questões, mas essa discordância não torna-os inimigos. Ao contrário, sabemos, tanto um posicionamento quanto o outro, entendem que são irmãos, concordam que são irmãos, porque tem Jesus como centro. Agora, nessa questão aqui, são exclusivistas mesmo, são fechados, só serão salvos, só estão certos, só estão corretos, se converterem a esse segmento religioso aqui. Ah, mas é da igreja tal, que é irmã. Não. É irmã, mas tem que se converter. Tem que participar daqui do nosso corpo de religioso. Muito bem. Ou seja, nada de família, começa a se afastar, nada de diversão, não tem mais diversão, não tem lazer, nada de ler outros livros, está proibido. Lógico que para aqueles que estão chegando, não é passado isso, de forma alguma, até porque espantaria as pessoas. Mas isso é feito de forma gradativa, de forma inconsciente, ou seja, de forma que a pessoa não tenha consciência. Isso vai se tornando algo normal, algo do cotidiano, pronto. Quem é o seu familiar são aqueles que pertencem ao mesmo movimento religioso. Pronto. Tirou todas as